Já estamos de volta com o nosso programa Vida e Saúde, agradecendo, é claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Hoje falando sobre hiperidrose. Hiperidrose com uma das maiores autoridades, o tema, o Dr. Marcelo Mansano Said, o Dr. Marcelo Said, ele que é médico cirurgião torácico. Aceitou o nosso convite, está aqui aí respondendo todas as nossas perguntas. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Tem tratamento? Vamos perguntar quais são os avanços da medicina hoje, quais são os cuidados, enfim. Doutora, a gente viu também no intervalo aí algumas dicas que a gente está ouvindo também, isso é muito importante, que são dicas, enfim. Então, eu terminei o bloco falando assim da questão do odor, né, do cheirinho, enfim. Como que a gente poderia entender essa relação, doutor? O odor não tem nada a ver com a higiene pessoal, como a gente terminou o bloco, né? O odor é uma outra classificação. Existe o suor excessivo e quando ele é acompanhado de odor tem um nome específico para isso. É a bromohidrose. Bromohidrose. Que é o suor com odor. E qual é a causa? Nós temos dois tipos de glândula do suor. Umas que só secretam a água e um pouquinho de sal, que é o cloreto de sódio, e outras que secretam água e sal e um pouquinho de ferro, muito pouquinho de ferro. O ferro, na nossa pele, ele é degradado. É como se ele fosse o alimento da bactéria que todo mundo tem na pele. E ao degradar o ferro, produz odor. Algumas pessoas nascem constitucionalmente com mais tipos de glândulas que secretam ferro. Então, quando elas suam em excesso, e elas vão ter mais odor. Esse odor, Frei Rinaldo, é aquele cheiro de corpo, aquele azinavre que você vê ou sente, né? Você vê algumas pessoas se queixando e sente a distância. É diferente do odor... A pessoa sente, doutor? Sente. A principal pergunta é, o odor do seu suor te incomoda? Se incomoda a pessoa, você deve procurar fazer o máximo, tratar, orientar. É diferente do odor do calçado, por exemplo, o odor que fica na roupa. É diferente. O odor do calçado, se a pessoa não expõe o calçado ao sol, não cuida do calçado... Não higiene, né? Não higieniza, aí é o fungo, né? Como você deixar o bolor de uma parede molhada, de um tecido molhado, né? Doutor, nós fomos às ruas também e colocamos esse programa também, esse tema nas redes sociais e fomos ver o que as pessoas pensam ou querem saber a respeito de hiperidrose. Como essa pergunta aqui, onde o povo tem voz, o povo pergunta. Eu sou Sebastião Bueno, gostaria de saber se o tecido pode mudar o odor do suor. O tecido pode mudar, doutora? Assim é a pergunta do nosso telespectador aí. Não, Sebastião, o tecido não muda o odor do suor. O que é a característica do suor da pessoa. Os tecidos sintéticos, Sebastião, Frei Rinaldo, espectadores, os tecidos sintéticos, eles estimulam mais o suor. Aquele sistema nervoso autônomo estimula mais a produção do suor. Então, os tecidos sintéticos fazem a pessoa suar mais, os calçados sintéticos, as roupas e calçados sintéticos. E ao suar mais, se ela tem a característica do suor, de odor no suor, vai ter mais odor. Doutor Marcelo, geralmente é no rosto, pode se manifestar no rosto, nos braços, debaixo, nas axilas, nas mãos e também pode nos pés, ou seja, existe alguma parte ou pode ser o corpo inteiro? Né? Então, a hiperidrose, a clássica, né, é a hiperidrose, o suor excessivo localizado. Pode ser palmar nas mãos, plantar nos pés, pode ser crâniofacial, que é no rosto e no couro cabeludo, e nas axilas axilar. Mas existem pessoas, como aquela senhora que fez a primeira entrevista, que é no corpo todo. E pela faixa etária dela, talvez mais que 60 anos, muitas vezes é classificado como problema hormonal, problema da faixa etária da mulher, de menopausa, e não é nada disso. A hiperidrose generalizada existe também, né? Cada qual tem a sua pormenoridade de tratamento. Né? Então, a gente viu a matéria, o senhor citou até uma faixa etária. Não pode ser num jovem, pode ser num adolescente, pode ser num adulto, pode ser, não existe uma faixa etária específica onde se manifesta mais o problema? Não existe. A hiperidrose essencial, primária, aquela que ocorre já desde a criança, adolescente, com o suor localizado intenso, repetindo, palmar, as mãos que pingam, axilar, axila que mancha, ou crânio facial, o rosto que pinga.
aquela pessoa clara de pele que fica com aquelas manchas vermelhas ou fica com aquele rushing cutâneo, o rosto vermelho, até apelidos jocosos muitas vezes, né? Ou os pés. Essa hiperidrose essencial primária, ela é mais frequente nas faixas etárias mais jovens, desde a adolescência, pré-adolescência, até o adulto jovem, 30, 35 anos. A partir de 30 a 35 anos vem outras influências, como sobrepeso, sedentarismo e hábitos alimentares que têm uma influência indireta. E a faixa etária acima de 60 anos é a hiperidrose generalizada, que tem relação também com sobrepeso, sedentarismo e tipos de alimentação, mas também com a mudança do comportamento do sistema nervoso autônomo. Doutor Marcelo, hiper acima, muito. Acima. Hipo é abaixo, menos, enfim. Isso. E aquela pessoa que pode fazer um exercício, pode correr, enfim, mas não tem o hábito de suar, parece assim que nem fez exercício lá. Muitas pessoas dizem assim, é porque não sua, porque tem poros entupidos. Existe isso? Não existe isso, de modo algum. Isso não existe, isso é um mito, é uma irrealidade, né? Essas pessoas não suam por uma característica do organismo dela, do comportamento do organismo. Elas provavelmente têm uma frequência, uma capacidade respiratória maior, por onde elas eliminam mais água, elas eliminam mais calor. E com isso elas suam menos pela glândula do suor. É somente um comportamento orgânico individual. Ô, doutor, fomos às ruas mais uma vez, assim, o povo tem voz aqui, o povo pergunta no Vida e Saúde. Bom, meu nome é Júlio, eu gostaria de saber se a alimentação ela pode influenciar no odor do suor? Muito bem, doutor. E aí, a alimentação? O senhor tocou, mas vamos explorar um pouquinho, respondendo aí o Júlio. Então vamos lá, Júlio. A alimentação não influencia no odor do suor. Repetindo um pouco o que a gente havia dito, o odor é uma característica do indivíduo, dos tipos das glândulas que mais ele tem no organismo. Talvez no odor, mas na produção sim ou não? Na produção sim. Muito bem, Frei Rinaldo. Por quê? Quando eu falo em sistema nervoso autônomo, aquele que estimula a glândula do suor, é o mesmo que estimula o fígado, o pâncreas, o estômago, é o sistema nervoso autônomo. Ele põe em funcionamento os órgãos todos sem a gente mandar, sem a gente dar ordem, por isso que ele é autônomo. E quando alguns tipos de alimentos, a gente usa alguns tipos de alimentos, ao esses alimentos chegarem no estômago, eles estimulam esse sistema nervoso autônomo que funciona como uma rede. Por exemplo, vinho tinto é um exemplo. A gente toma vinho e fala que dá calor porque a gente sua. Não é o calor, ele só estimulou o sistema nervoso autônomo que estimula a produção do suor. Pimenta, alimentos condimentados, apimentados, também estimulam muito a produção do suor. Se tiver algum ouvinte tendo a oportunidade de nos ouvir, né, algum telespectador tendo a oportunidade de nos ouvir... Tem milhões nesse momento, né? Milhões nesse Amém. momento. E que tem o hábito de usar pimenta, faça um teste pessoal. Tire a pimenta, o condimento, o salgadinho da alimentação e observe por 3 a 4 dias que ele vai ver mudança na quantidade de suor. E respondendo ao Júlio, não tem influência no odor. Ô, doutor, e agora? Essas pessoas assim que sofrem dessa disfunção, enfim, que ficam com a axila molhada, que elas ficam constrangidas quando vão cumprimentar, vão dar aquele abraço, aquele beijo no rosto, enfim, o rosto sempre suado, estando calor ou não, enfim. Elas têm que procurar ajuda, elas têm que... Como que deve ser, além da caridade, né, da caridade, que tem que ter um bom senso, um respeito pelo ser humano, como é que deve ser a postura, o comportamento, assim, para respeitar essas pessoas? A postura para a gente respeitar essas pessoas, como ser humano, nem como médico, é a postura ética, humanitária, né? Mas se você perceber, e você está vendo esse programa, e encontra alguém que você percebe que tem um problema, você pode e deve ouvir e dizer a essa pessoa... Como abordar? Como Olha, falar isso eu com carinho, senti a doutor? sua mão mais úmida, mais suada. Eu vi um programa, acho que isso se chama hiperidrose. Você já tem o conhecimento, o programa pôde dar essa oportunidade a esses espectadores. Olha, eu percebi a sua roupa suja, me desculpe, mas isso aí parece que chama-se hiperidrose. Isso tem um tipo de tratamento. Eu acho que isso deve ser visto, deve ser abordado, porque a pessoa que tem um problema, muitas vezes chega para a gente... eu desconhecia o tratamento, né? Doutor, o senhor vai ser a minha salvação, porque ele desconhecia e aquilo constrange, limita muito a vida, as pessoas sofrem muito. Emocionalmente, eles sofrem muito nas relações do trabalho e nas relações pessoais também.
Doutora, assim, existe uma diferença, uma estatística assim, ou isso vai depender do metabolismo da pessoa? Ou seja, o homem sua mais do que a mulher ou vice-versa? Não. Pelo fato de ser humano? Não existe uma diferença entre o homem e a mulher. Existe essa estatística por volta de 2 a 3% da população mundial e a diferença entre homem e mulher não existe muito. A gente observa dos 35 aos 55 anos uma prevalência maior nos homens, que é quando eles mais ganham peso. Okay. Né? E a mulher, após 55 anos, uma prevalência um pouquinho maior nas mulheres. Okay. Mas não existe uma diferença estatística grande. Em uma situação de estado anímico, por exemplo, a pessoa vai fazer um exame, vai fazer um vestibular, vai fazer uma entrevista de trabalho, está diante daquela iminente apreensão, enfim, fica nervosa. Isso também acelera o metabolismo? Sim, isso também acelera. É muito interessante, você fala o paciente que tem a hiperidrose, por exemplo, na mão. Ele está calmo e quieto. Aí ele vem aproximando uma pessoa que ele quer ver, vem vindo aquela pessoa, eu vou suei. Né? Okay. E nessa situação de exposição pública, nessa situação da pessoa conversar com o público, apresentar um trabalho em público, também aumenta o suor. O mecanismo é o mesmo daquele do alimento no estômago. Quando eu estou exposto publicamente, chama-se até síndrome do palco, né? Dá aquela palpitação, aquela batedeira, você tem a sensação de que alguém está te vendo, alguém está te observando, uma paranoia, uma perseguição. Uma será síndrome que do pânico? Não é uma síndrome do pânico, é uma síndrome do palco, né? Palpitação, você fica tenso, nervoso e ao mesmo tempo vem o suor excessivo, a mão fria e gelada. Por quê? Porque você está estimulando aquele sistema nervoso autônomo, que vai lá e estimula a glândula do suor. Quanto que nós estamos aprendendo hoje, está vendo? Por você, graças a você, você pediu e trouxemos uma das maiores autoridades no assunto hiperidrose. Eu vou ter que chamar mais um intervalo, mas na sequência temos perguntas chegando, temos muita coisa aí para falar com você. Eu nem cheguei nos sintomas ainda, nem cheguei nos tratamentos ainda, então quer saber disso e muito mais? Não saia daí, esse é o seu programa Vida e Saúde que volta já correndo só para você. Muitos pacientes têm dúvidas quando os seus filhos começam a apresentar os sintomas da hiperidrose e procuram o serviço de saúde perguntando se as crianças podem ser submetidas à cirurgia ou a partir de que faixa etária ela poderia ser operada. Então, as crianças podem ser operadas também. Normalmente, os cirurgiões não operam crianças muito pequenas, abaixo dos 5 anos de idade, até porque abaixo dessa faixa etária, a própria criança não tem noção de que a hiperidrose é um problema, ela não sofre por causa disso. Mas a partir dos 5, 6 anos de idade, na faixa pré-escolar, quando a criança começa a ir para a escola e começa a ter problema por borrar o caderno na hora de fazer desenhos, se isso começar a se constituir um problema e se a criança começar a se queixar para os pais, aí sim ela pode ser avaliada e pode ser uma candidata à cirurgia e o resultado costuma ser muito bom.